Faltam 6 dias, fãs de esportes, para a grande final da Conmebol Libertadores. O Flamengo está completamente focado na Conmebol Libertadores, tanto que foi para Belo Horizonte com o time reserva, mas ainda assim venceu o América no Independência. A reportagem é da Duda Gonçalves. Semana, o Flamengo inicia a preparação para o seu próximo compromisso, a grande decisão da final da Libertadores. Mas antes disso, na terça-feira, enfrenta o Santos pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã. O técnico Dorival Júnior já deixou claro que não vai mandar um time totalmente reserva a campo e que alguns titulares que fizeram a preparação no final de semana e não atuaram contra o América devem estar em campo nesta terça-feira. Até então eu vou ter que conviver com essa situação de saber com quem poder contar para o jogo com o Santos. Provavelmente nós repitamos aqui a equipe que atuou, com alguns jogadores que de repente estejam em melhores condições. Mas teremos com certeza uma equipe também competitiva, como foi hoje, como vencendo em todas as rodadas, buscando a maioria dos pontos e lutando pela melhor colocação possível. Depois do Santos, o Flamengo embarca para Guayaquil, onde terá 2 atividades antes da decisão. Já o seu adversário, o Atlético Paranaense, tropeçou no final de semana. Perdeu por 4-2 para o Red Bull Bragantino com o time titular. O técnico Felipão também terá um tempo para trabalhar a equipe, mas diferente do Flamengo, deve mandar um time reserva para o confronto diante do Palmeiras na Arena da Baixada. E na sequência, o Furacão também embarca para Guayaquil, onde tem atividades previstas para os próximos dias, também antes da decisão contra o Flamengo. Não existe ansiedade mais. Sabe por quê? Porque o Atlético chegou à final. Não tem ansiedade. Já passou para a final. Aquilo lá já foi conseguido. Terminou. A mesma coisa quando tu ganha um campeonato. Ganhou um campeonato, ganhou, tudo bem. Vai começar o outro, começou o outro. Terminou aquele. Então, pelo menos eu penso assim, tento passar isso. Nós conseguimos aqui a classificação. Ótimo, já foi conseguido. Agora vamos jogar pelo outro objetivo. Às vezes é difícil a gente se fazer entender, mas eu acho que não existe a ansiedade para o jogo de sábado. Flamengo e Furacão, desde que eles se classificaram para a decisão da Conmebol Libertadores, como está o caminho dos dois? Vamos lá. Rapaz... O Atlético Paranaense, desde a classificação, tem um aproveitamento de 37,5%, um aproveitamento mas muito diferente do que tinha até então. São 10 gols marcados, 12 sofridos e ameaçado no G6 do Brasileiro já, hein? Tava tudo garantido, ele está ameaçado de não ficar entre os 6. O Flamengo, 11 jogos, 57,6% de aproveitamento. É bom que se diga, tem um título aí no meio dessa conversa. O Flamengo ganhou na semana passada a Copa do Brasil, então teve essa empolgação aí a mais, né? Essa motivação a mais. 15 gols marcados, 10 sofridos. Eu ouvi aqui neste estúdio um companheiro que disse, ô Caco, que essa coisa aí do Atlético Paranaense é pegadinha do Filipão. Pegadinha do Filipão, que é aquela coisinha, né? Fala que tá ruim, que o negócio não tá bom, mexe em jogador... coloca umas pistas falsas e na hora do vamos ver outra conversa. Você acha que é por aí, ô Caco? Acredito que sim, não que seja uma pegadinha, mas que esse componente o Filipão sabe usar muito bem. O Filipão já foi, agora a gente está vivendo uma era digital, mas já foi daquele de pegar recortes de jornais, colocar na parede, motivar jogadores, apagando a luz, dando preleção no escuro, falando alto na cara dos jogadores. É uma coisa antiga, mas que funciona mentalmente. O Filipão é muito bom nisso aí, mas o time do Atlético Paranaense também tem qualidade, tem jogadores para isso, né? Acredito que não é esse momento do brasileiro que vai levar em conta. Até mesmo tudo está concentrado do Atlético Paranaense para esse jogo. Tudo leva
para que ele se concentre cada vez mais nesse momento só na Libertadores. Por isso que ele está descolado tanto assim do brasileiro. Ele poupa jogadores, ele tá pensando no jogo contra o Flamengo 24 horas, até quando está dentro de campo ele pode esquecer um pouco, mas é tudo que o Atlético Paranaense quer, é a consolidação da grandeza do Atlético Paranaense. Já é um grande do Brasil, ele vai coroar isso se ele bater o favorito Flamengo, e o Filipão vai saber usar isso muito bem, até tirando o peso, como disse na entrevista coletiva, de que ninguém está nervoso, que não tem tanto peso assim, que os jogadores estão tranquilos. Ele está sabendo levar muito bem nesse aspecto. Agora, isso não tira o favoritismo, a qualidade maior, o grande momento que vive o Flamengo. Mas como é jogo único, num campo neutro, que vai ter duas torcidas, mas é uma atmosfera totalmente diferente, o que vai valer é o que tem dentro de campo. E olha o que o Corinthians fez contra o Flamengo. Chegou muito perto dentro de campo, se decidiu nas penalidades. Acredito que o Atlético Paranaense poderá fazer, sim, um grande enfrentamento e tem possibilidades de ser o campeão da América, com certeza. O Breiler, quando a gente viveu aqui na semana passada a expectativa da decisão da Copa do Brasil, a pergunta era se a distância entre Flamengo e Corinthians tinha diminuído do confronto pela Libertadores. Eu te pergunto, a distância entre Flamengo e Atlético Paranaense, como está em relação àquele mata-mata na Copa do Brasil que o Flamengo acabou passando? A distância se mantém pela qualidade do elenco do Flamengo, pela qualidade do time titular. Se a gente fizer um exercício racional, hoje o Filipão tem melhores opções no banco. O que é melhores opções no banco? Não as opções do que ele tinha ou do que tem o Flamengo? Não, seja, quantas opções hoje o Dorival tem para entrar e mudar a cara do jogo? Cebolinha, sim, que é um ótimo jogador. O Vidal, pela característica de jogo. Além disso, Fabrício Bruno na zaga não é um cara... Marinho seria muito boa vontade colocá-lo na lista? Boa vontade. O Matheus França, que jogou muito bem contra o América, pensando numa final de Libertadores, talvez seja grande demais para o estágio da carreira. O Diego hoje, já só com a experiência ali, nem considero o Diego para entrar nesse jogo. Já do lado do Atlético Paranaense, por mais que não esteja em boa fase, pensando que é um jogo único, um jogo de um contexto muito particular, o Filipão tem ali mais opções em termos de variação, em termos de jogadores e até para montar. E aí se o Filipão pode ter mais opções no banco para variar, mudar o jogo no segundo tempo, por outro lado, ele não tem o que o Dorival já tem muito claro, que é o time titular. A gente não sabe. Quem consegue cravar hoje qual é o time do Atlético Paranaense para a final? O Filipão pode mexer em muita coisa. Ou até... Isso é positivo ou negativo? Então, hoje é negativo porque será um time provavelmente menos experimentado que esse do Flamengo. O time de Copas do Flamengo já é muito bem assentado, com funções bem definidas. O Filipão vai tentar algo novo, algo para surpreender o Flamengo. E pode dar muito certo, ou pelo ato de não ter sido tão testado, pode dar muito errado. Quais seriam as dúvidas? Do meio para frente. Então, ali atrás é Bento, Kelvin, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner. A defesa está nenhuma dúvida. Definida. E aí meio, começa Eric ou Hugo Moura. Ele vai querer encorpar mais esse meio campo. E aí Fernandinho, Alex Santana, deve jogar, né? Já passa por essa decisão entre Eric e Hugo Moura. O Hugo, para encorpar um pouco mais o meio campo. E aí ele pode até pensar numa solução, já que o Atlético tem tomado muitos gols em primeiro tempo, em dar uma segurada. Provavelmente não vai ser mais 3 zagueiros, mas ele pode preencher com mais um homem de meio campo e tirar um atacante. E aí, entre o Terans como meia, ele tenta uma formação mais conservadora com 4 caras, adiantando o Alex Santana, deixando 3 volantes ali. Você acha que o Terans pode ser banco? Eu não cravo. O Terans candidato a melhor da competição? Contra o Palmeiras foi, não foi? Foi. Contra o Palmeiras foi. Vai decidir. Pois é. Coisas mudaram. Posição, não é? Mas foi mal contra o Bragantino. Também não tá naquela fase. Mas peraí, se for contar esses jogos então, contra o Bragantino, ninguém se contra salvou. o Santos recentemente, alguns jogos no Brasileirão, aí não vai jogar quase ninguém, amigo. Agora é frustrante porque, primeiro, são 90 minutos. A gente entende a cabeça do Filipão. Mas todas as opções mais consistentes dele são as menos faceiras, as menos populares. É Pablo no Vitor Roque, é o próprio, sei lá, eventualmente o Coelho no Vitinho, é a possibilidade de não entrar com o Terans. Eu entendo que é um jogo só, entendo que é a cabeça do Filipão, entendo tudo isso. Mas é frustrante para quem quer ver o jogo jogado, né?
Porque com o Filipão sempre dança a possibilidade mais faceira. No fim, ele pode até trazer a taça de novo e calar minha boca, como já fez muitas vezes na vida. Mas para quem está querendo ver jogo, para quem está querendo ver o espetáculo, fica a sensação de que, às vezes, entre as duas opções que ele vai escolher sempre pela mais conservadora. Mas numa final... Seria mais segura, talvez. Sempre. Mas deu certo, não deu? Até agora deu. Mas, por exemplo, você pode pensar que sem o Teranza ele não estaria aí. Você pode pensar que sem o Vitor Roque ele não estaria aí. O jogo do Allianz Parque, que foi o último jogo do Atlético Paranaense, né? O Teranza entrou no lugar do Alex Santana no meio do jogo. E antes... Não foi titular. Não foi. Nem no primeiro jogo, se eu não estou enganado, também não foi. Ele foi barrado. Mas realmente ele não vinha bem. Ele não vinha bem. A Libertadores do Teranza é muito boa, mas a temporada dele não é tão boa assim. Agora, a mesma coisa em relação ao Vitor Roque, né? Vitor Roque não é o titular absoluto, mesmo no Brasileiro tem sempre a grita da torcida, é uma festa quando ele entra, é um Hendrick do Paraná. Quando o Vitor Roque entra em campo, muda o clima, principalmente nos jogos na arena. Agora, se a gente fizesse esse quadro que a gente mostrou antes do Atlético eliminar o Palmeiras, não estaria tão em baixa assim como está. Mas também não seria a oitava maravilha. Se você comparasse um quadro do Palmeiras e do Atlético Paranaense antes daquele jogo decisivo, ia dar muito mais Palmeiras. E vocês viram o resultado. E nem o Pablo era titular, né? Ele não foi titular contra o Palmeiras. Fechado é ele tudo entrou que o durante o jogo. Quer, né? Num jogo único. Fala, Caco. Não, o Atlético fechado é tudo que o Flamengo quer num jogo único. Eu acredito que a estratégia do Filipão tem que ser diferente no aspecto, principalmente o Vitor Roque, jogar logo. A grande questão, Pablo ou Vitor Roque, pode até jogar com os dois, mas eu não vejo dessa forma, e nem o Filipão, acredito que não. Coloca logo o garoto, porque o que cria um desconforto pro Flamengo é quando ele não tem a bola. E com esses jogadores, o Teranza também, o Atlético Paranaense pode ter mais a bola e criar esse desconforto. O Flamengo sem a bola fica um pouco perdido. Ele não está acostumado a ficar sem a bola. Ele fica numa situação de desconforto. Ele precisa da bola. Agora, se o Atlético Paranaense se fecha, ao natural ele vai entregar a bola para o Flamengo, é tudo que o Flamengo quer, vai empilhar um monte de situações e vai ficar aquela de goleiro Bento salvando aqui, Thiago Heleno salvando dali, e em um ou outro contra-ataque tentar aquela bola do jogo. Eu não vejo como uma estratégia para início de jogo. Tem que começar agredindo, jogando na frente.